Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's wrong, throw it to the breeze. Why don't you be you? Oi, Karine, tudo bom? Já já vamos começar mais uma, meu povo. Sejam bem-vindos. Acabei de abrir a sala. Olá, Gli, tudo bom? Tudo bem? E aí, vamos começar mais uma? Autônomos, empreendedores, donos de negócios, vamos falar sobre um pouco de educação empreendedora. Todos vocês, galera, seja bem-vindo, Monique, seja bem-vindo, Thiago. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Vamos falar sobre se diferenciar no mundo dos negócios. Vamos falar de um outro nível. Empresarial Coach, seja bem-vindo. Thiago Rodrigues, Inaê, Gricelândia, todo mundo chegando. Sejam bem-vindos, meus amigos queridos. Jana, seja bem-vinda. Já vamos começar, meu povo. Vamos falar que hoje vai arrepiar o negócio. Galera, um recadinho. Vocês estão entrando aí. Recadinho é o seguinte. Não esqueçam que amanhã é a nossa Super Masterclass, galera. É um evento que eu faço uma vez por ano. É uma Masterclass totalmente gratuita, que eu falo sobre grandes diferenciais e como você não ser visto só como mais um no ramo que você escolheu fazer, tá? São 12 anos de carreira como empresário e eu posso dizer para vocês o que eu tinha que errar, eu já errei, e hoje meu negócio tomou alguma proporção aí, e hoje o que eu faço é ajudar pessoas a não errar os erros que eu já fiz. Então eu posso dizer para vocês que é um caminho muito mais leve quando a gente segue um caminho de quem já trilhou, tá? Amanhã, Masterclass vai durar 3 horas, pessoal. 3 horas de duração, que nós vamos falar sobre diferenciais, nós vamos falar sobre encantamento de clientes, nós vamos falar sobre marketing digital, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre fidelização, nós vamos falar sobre renda recorrente. Nós vamos falar tanta coisa que muita gente nunca nem ouviu falar. E é completamente compreensível, porque a gente não tem o que eu hoje em dia fiz, que foi onde eu enxerguei uma metodologia, uma educação empresarial, empreendedora. Eu costumo sempre falar, você tem a educação dos seus pais, você tem a educação da escola, você tem a educação financeira, e eu fiz uma metodologia chamada Educação Empreendedora. O que eu percebo? Que muitas pessoas, principalmente autônomos, não têm nem ideia que tem um negócio. Por quê? Por causa da expertise que ele tem. Ah, eu sou engenheiro. Tá, legal. Você manja de coisas técnicas relacionadas à engenharia, concordo. Mas você concorda que se você não vender o seu trabalho, você não tem clientes, você não tem receita? Ah, mas eu sou dentista, eu entendo de dentes, concordo. E como é que você vai fazer? Qual é a estratégia que você está usando? Como que você chama cliente? Como você fideliza cliente? Entende? Então o que eu percebo? Que muitos autônomos nem se dão conta que tem um negócio. Eles ali vão lá, sabem que são dono de si, mas eles não conseguem ver uma visão empresarial da coisa. Então o que eu construí ao longo desses anos foi uma metodologia que eu chamei de educação empreendedora. São os meus grandes erros, meus grandes acertos, num mapa te passando em detalhes como que seria isso. E amanhã, chegou o dia, pessoal. Amanhã é a Masterclass que eu faço uma vez no ano. Estou dando uns últimos recados aqui para as pessoas que estão entrando. A Jana escreveu, que bom, estou precisando mesmo. Entrando nesse mundo digital agora e tenho muito que aprender. É isso aí, Jana. Inclusive nós vamos falar sobre isso hoje, do muito que aprender. Oi, K. Martins, tudo bem? Oi, Felipe Rocha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galera, último recadinho antes da gente começar. Vai ser muito legal. As pessoas que têm um tipo de negócio hoje vão aprender algumas coisas que vão ser a base para você ter um negócio sólido. Então manda para esse aviãozinho que está aqui, manda para os teus amigos, para as pessoas que você gosta, que tem negócio próprio,
que isso vai ajudar demais. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. Tá legal? Boa noite, André Belo! Tudo bom? Seja bem-vindo! Vamos lá, meu povo? Vamos começar a brincadeira? E aí, estão preparados? Bora, bora! Vamos lá! Deixa eu começar aqui. Pronto, vamos lá, vamos começar. Galera, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai conversar aqui é que... Oi, Nájila, tudo bom? Seja bem-vindo. O último recado que eu quero dar? Uma vez ao ano, eu tenho um curso, que é um curso completo de quase 3 meses de aprendizado, tá? Onde alguns profissionais junto comigo passam o recado e os ensinamentos para as pessoas que decidem dar um passo a mais, tá? O meu curso sempre é em maio, tá? O meu curso sempre é em maio. E o que eu vou fazer? Agora, na semana que vem, se eu não me engano, ou talvez eu ainda não sei se eu vou fazer no final do evento de amanhã, o lançamento, e vou dar mais explicações de como vai ser o meu curso, tá? Uma vez por ano eu faço esse curso, e as pessoas que fizeram, galera, tem resultados, assim, extraordinários em relação a meter a mão na massa. Por quê? Porque às vezes são pequenos ajustes. Eu costumo sempre falar, as pessoas não erram por grandes coisas. As pessoas às vezes têm um ajuste de mentalidade, alguns ajustes na forma com qual ela está vendendo, entende? Então são pequenos ajustes. Você que tem uma certa educação, uma certa vontade de vencer, que não tem preguiça de trabalhar, às vezes é um ajuste que falta para você deslanchar, sabe? Às vezes é um detalhe que você faz no teu negócio, que você implanta no teu sistema, que você diz, cara, tô ganhando 300% a mais por causa disso. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? E amanhã, uma Masterclass de 3 horas de duração, com muito, muito conteúdo só sobre diferenciais no mundo dos negócios, tá? Então vamos lá. Hoje o que a gente vai falar, pessoal? Alguns pilares que eu enxergo no empreendedorismo que são fundamentais, tá? Eu costumo dizer que qualquer autônomo, qualquer empresário que não tem essa noção de uma forma consciente do que eu vou falar, acaba não crescendo, tá? Então eu vou mostrar para vocês, tá? Seguinte, o que a gente vê no nosso mundo? A gente vê um sistema, tá? Que normalmente a gente é ensinado. Vou falar de mim. Eu fui um cara educado nos moldes de estudar, fazer faculdade, ter um emprego, ficar muito rico. Fiz tudo isso, não fiquei rico, não entendi onde foi que eu errei. Sou da área do direito e estava querendo mudança na minha vida. Ou seja, fui pro lado do empreendedorismo. 12 anos já que eu sou empresário, tenho alguns negócios. E o que acontece? Eu percebo que esse sistema, ele é um sistema muito comum na nossa sociedade. Para não dizer, para ir um pouco além, eu percebo que além de comum, ele é quase que uma imposição na nossa sociedade. Dificilmente a gente vê famílias dizendo, meu filho, você vai ser um grande empreendedor quando você crescer. Nossa, meu filho, você vai gerar milhões de empregos. Meu filho, você vai ser dono de várias empresas. Dificilmente, não é, pessoal? A gente sabe que uma maioria esmagadora que não cresce assim. Olá, Elis, tudo bom? Então, o que acontece? A gente vê que isso é mais ou menos um sistema que as pessoas convivem, inclusive, no mundo de hoje. Só que eu percebo que isso está cada vez mais mudando, porque a gente sabe que hoje você ter, por exemplo, uma faculdade não é mais sinônimo, não é mais garantia que você vai ter sucesso como em outrora foi. A gente sabe que antigamente quem detinha o conhecimento era o médico da cidade, era o engenheiro da cidade, só que hoje você dá um coice numa moita, parece 400, você concorda? Então o que a gente começa a ver? Que aos poucos esse sistema está mudando, porém a nossa metodologia de ensino, os colégios, as escolas, elas continuam lá atrás, sem mudar nada. Ou seja, eles preparam a pessoa para ser empregado. Eu não tenho nada contra empregado, acho que empregados são pessoas que são fundamentais na nossa sociedade, tá? Mas o que hoje eu vim conversar aqui com vocês? Que o fato da gente se tornar empregado é apenas uma escolha. Só que muitas vezes a gente não tem essa escolha conforme o meio a qual a gente veio, o meio a qual a gente circunda. Por exemplo, a gente olha muitas vezes para os lados, a família, todo mundo é empregado de uma empresa, de algum negócio, o vizinho, os pais, os irmãos. E aí o que tu vai fazer? Normalmente tu não sabe, então tu segue
o caminho que teoricamente te ensinam. Ou seja, a gente vê, nesse meu canal eu falo com autônomos, empreendedores e pessoas que desejam ter seu próprio negócio. Então o que acontece? Eu vejo que vocês, empreendedores que estão aqui, e é com vocês que eu vou falar, vocês, de alguma forma, vocês decidiram construir sua própria história. Hoje, profissionais liberais, profissionais autônomos, donos de negócios, são pessoas que decidiram ir em busca dos seus ideais, ir em busca dos seus objetivos e sair dessa sociedade padronizada que muitas vezes nos educa apenas um caminho. Não tem problema nesse caminho que eu mencionei, inclusive foi da onde eu vim, na minha história. O problema é padronizar isso como se isso fosse uma regra absoluta, entende? E o que acontece? A gente começa a ver que muitas pessoas, pelo fato de simplesmente conhecerem apenas esse caminho, e isso é uma grande maioria, elas começam a julgar pessoas que saem desse caminho, que buscam os seus ideais, que buscam os seus sonhos. Então o que é importante a gente salientar aqui na nossa live hoje? Que independente da escolha, seja você um cara que seja carteira assinada, ou você um cara que seja autônomo, não tem problema nenhum. O que é importante é os seus ideais estarem conectados de uma forma harmônica. Por exemplo, Marco, eu quero ser um cara multimilionário, mas eu trabalho para alguém em carteira assinada. Desculpa, não vai ser. Não vai ser. Você é uma parte de um sistema muito importante, mas você não vai conseguir independência financeira. É claro que depende do que é o teu nível de independência financeira. Às vezes um cara ganha lá 8 mil, 10 mil, tá bom, tá lindo. Só que mal sabe ele que ele pode ganhar 100, entende? Ah, vai ser fácil? Não vai ser, mas o céu é o limite quando você é dono do seu próprio negócio, entende? O que não pode acontecer é essa dissonância tipo de expectativas, tá? Então o que eu vejo? Não tem nada de errado você ser um ou você ser outro. Você tem que realmente estar alinhado com o seu propósito. Eu, quando trabalhei carteira assinada na área do direito, eu não tinha a menor ideia disso. Eu não tinha a menor ideia. Eu ganhava razoavelmente bem e achava que aquilo estava bom. Só que eu, aprendendo, me desenvolvendo, começando a conhecer pessoas que pudessem começar a me trazer novas ideias, eu comecei a perceber que tudo que é bom pode ficar ótimo. E às vezes o contrário, às vezes o bom, ele é inimigo do ótimo. Então a gente começa a se questionar quando a gente começa a estudar sobre desenvolvimento pessoal, a gente começa a ver que se o vizinho conseguiu, por que tu não pode conseguir? Então é uma série de coisas que eu vejo na nossa sociedade para a gente quebrar um pouco esse mito do padrão. Que volta a falar, galera, às vezes tem aqui pessoas que são carteira assinada, eu não tenho nada contra. Só que falando da minha vida, eu queria fugir desse padrão porque eu vi que ali eu não ia realizar todos os meus sonhos. Então o que eu vejo hoje? Não tem problema de você conhecer apenas esse caminho. O problema é você achar que isso é a única verdade. Eu conheço pessoas que cara, não existe outro caminho na cabeça deles. E tá tudo bem, afinal de contas ele tá feliz lá, tá? O que eu tô querendo fazer aqui com vocês hoje é pensar, tá? Por que eu falo isso? Porque eu vejo, pessoal, ontem eu fiz uma live dos X-Men, e às vezes, só para puxar um pouco, tá gravado, quem quiser, mas eu falei que muitos dos X-Men, eles têm poderes que no início da descoberta dos poderes deles, eles não sabem lidar com aqueles poderes. E às vezes eles não sabem nem que eles têm aqueles superpoderes. E você que tá aqui, será que você não tem superpoderes e às vezes nem sabe que tem? Então o que eu quero dizer com isso? Eu vejo grandes músicos que podem ser grandes músicos. Eu vejo grandes bailarinos, eu vejo poetas, eu vejo pastores, eu vejo políticos, atletas e eu vejo empreendedores. E você começa a ver que a gente pode sim... Oi, Brunão! Oi, Adriane! Você vê como a gente pode sim começar a sair desse padrão dessa sociedade? Mas o que acontece? Porém, o empreendedor, no início, como é início de qualquer outra atividade na sua vida, como que é o início de alguma coisa, pessoal? Com todo respeito, o início de qualquer coisa é início. Se você entrar hoje no karatê e for faixa branca, você não vai ter uma multidão te batendo palma e sorrindo e viva o fulano. Você está iniciando, você tomara não sabe nem atar o teu negócio do kimono, entende? E o empreendedor é a mesma coisa. Então você imagina, pessoal, você já sai do padrão, você já foge
da mesmice de todo mundo, por ter a vontade de ir em busca dos teus ideais, dos teus sonhos. Início de qualquer coisa é início, então você já está saindo, né, fazendo uma disrupção daquele molde que te ensinaram, e ainda é início. Então o que acontece? O que acontece no primeiro momento? Você saindo desse padrão, começando do zero, altamente criticado. Você vai ter zero apoio, empreendedor. Você vai ter zero apoio. E o que acontece? Depois de alguns anos de persistência, essa pessoa começa a ter uma certa notoriedade por essa sociedade hipócrita. Por quê? Porque aquele primeiro momento você é criticado, você é vaiado, você é vítima de bullying, você é o cara do não sei o que lá, entende? Você passa por uma série de constrangimentos que é quase que inevitável para quem foge da manada e que está no início, entende? E aquele cara, depois de um certo tempo, quando começa a adquirir os resultados, esse cara que era o desajustado passa a virar um visionário. É o cara que recebe o tapinha nas costas. É o cara que, a partir de agora, é o conselheiro das pessoas sobre negócios. Você concorda? Então, por que eu estou falando isso? Num primeiro momento, você é vaiado. Num segundo momento, você é aplaudido. E é assim que é. E tá tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu vejo, pessoal, o que eu vejo de empreendedores me mandando mensagem que tá difícil, que tá complicado, que não dá. Galera, vocês estão no início. Vocês estão no início de qualquer coisa. É assim. Você não vai ter apoio. Você vai ser criticado. E tá tudo bem. Quando você entende que é assim, por que você vai querer que com você não seja assim? Ontem eu falei aqui na live que eu tenho, quase toda live eu falo isso, sabe? Uma teoria que eu chamo de 10-90. As pessoas que me acompanham aqui sabem disso. 10% é o que te acontece. Você vai lá e bateu o carro. Você concorda que 10% bater o carro é imutável? Você não consegue mais mudar aquilo? Mas 90% é como você reage àqueles 10% que aconteceu. Então você tem o poder de transformar o teu redor num inferno por causa do teu nervosismo, do teu desequilíbrio, ou você pode dizer, não, aquilo ali aconteceu, paciência, tô chateado, mas tá tudo bem, vida que segue. E aqui, quando você tem essa noção do início do empreendedorismo, você agora também tem noção de como é a sociedade e ponto final, você começa a entender que, cara, aquilo ali é os teus 10%. E enquanto você não vai ter resultado, você não vai ter apoio, você não vai ser idolatrado, você não vai ter milhões na sua conta, entende? E isso faz parte da vida. Porque o que eu vejo, essa falta de ajuste, essa falta de visão das pessoas, principalmente mais novas, dizendo, cara, tá difícil, não dá. Por quê? Porque às vezes na cabeça dele ele diz, cara, eu vou empreender para ser livre. Eu vou empreender para dar ordens, eu vou empreender para eu poder viajar o mundo. Mal sabe ele que no início ele vai ter que ser o primeiro a entrar e o último a sair. E é assim. Um avião decolando, até aquele avião pegar no voo, ele vai com força máxima, é trabalho, dedicação. Ontem eu falei, inclusive, empreendedores, vocês não têm férias, vocês não têm sábado e domingo. Até o teu avião decolar, você trabalha todo dia. Se você quer eliminar os teus problemas financeiros, você quer eliminar a tua escassez, é todo dia sim. Mas também você pode se divertir todo dia, você pode encontrar maneiras de você fazer algo divertido ao longo da tua jornada. Mas é trabalho todo dia. Nem que seja um trabalho de organização. Onde está escrito você, empreendedor, que sábado é teu dia de folga? Onde? Isso é para quem é carteira assinada. E às vezes as pessoas vêm de um meio carteira assinada, o vizinho, do pai, da mãe, do tio, que ele acha que sábado e domingo é o dia da folga dele. Você entende? E eu fui assim no meu primeiro ano com o meu restaurante, tá? Então, o grande ponto aqui que a gente vai falar é entender que o teu início é início, e como início de qualquer coisa é muita piada, é muita risada, é muita falta de apoio, e que tá tudo bem, porque você já entendeu que a sociedade funciona dessa maneira, e que depois você vai ser aplaudido, mas você não passa a ser uma pessoa diferente, entende? Só que infelizmente ou felizmente a nossa sociedade rotula muitas pessoas pelo que tem na conta, pelo resultado, entende? Então,
isso que eu te falo, não espere nada dos outros, começa teu negócio, não se preocupa sobre essa questão de ser vaiado no início, porque você vai ser motivo de graça, entendeu? Tá? E por que eu tô falando tudo isso? Tá? Para você, iniciante, ter força, seguir à frente com o que você se propôs a fazer. Ninguém te obrigou, você concorda? Você se propôs a fazer. Então você vai ter que entender que primeiro você vai sim ter que atravessar a tempestade. Às vezes essa tempestade vai durar anos. Então eu costumo dizer que às vezes você trabalha no escuro para ser aplaudido nas luzes do palco. Mas isso não é no primeiro momento, tá? O seu valor é o mesmo desde que você começou até quem você é hoje. A diferença é como essa sociedade, entre aspas, hipócrita vai te ver, tá? Então não se iluda do que as pessoas vão pensar a teu respeito, porque não são eles que pagam tuas contas, tá? Então quando você vai estar em baixa, você vai estar em baixa. Você vai estar ali, em baixa, começando. Só que a hora que você chegar no topo, você também não está no topo. Por quê? O que eu vejo de empreendedores, inclusive eu já também fiz esse erro, é você ter o seu primeiro sucesso, pegar dinheiro e achar que está rico. E achar que está milionário. E aí pega o dinheiro do fluxo de caixa e acha que é seu e sai viver. Por quê? Porque está no topo. Entende? Então são coisas que a gente vai aprendendo com lidar com o negócio, com fazer, com estar no meio, tá? E você que está aqui nessa live, você está entendendo que é assim que é. Não é uma regra, mas as fases que a gente vai passando dentro de um negócio que a gente começa a entender que o início é início é falta de apoio, início é chacota, você vai atravessar aquela tempestade sozinho, no meio da escuridão, até você ter as glórias, digamos, do empreendedorismo. Que ninguém aqui tá para dizer aqui que é fácil. Mas também não deixe ninguém dizer que é impossível. Isso é mentira, não é fácil mesmo. Assim como também não é fácil trabalhar 40 anos carteira assinada para ganhar, no fim da vida, 1/3 do salário, você concorda? Então, você tem que escolher qual que é o seu difícil preferido. O que está em congruência com o que você busca. Por que, pessoal, que eu falo tudo isso? Você, quando começa a se desenvolver como pessoa, quando você começa a se desenvolver empresarialmente, você começa a ver algo muito legal no mundo dos negócios, que você começa a ver as pessoas que são bem-sucedidas com um comportamento muito parecido. Tem um livro que eu adoro falar para as pessoas, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, galera, ó. Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui eu tenho uma grande história com ele. O que ele fez? Ele entrevistou mais de 200 milionários e ele colocou num livro comportamento. Por isso que é os Segredos da Mente Milionária. Geralmente são muito parecidos. A forma de pensar, o modelo mental, os hábitos, as crenças, os costumes das pessoas bem-sucedidas. É muito, muito parecido. Então você, que é um iniciante, que está começando teu negócio, que é um autônomo, que é dono do teu negócio, não faz sentido você, em vez de errar, você começar a buscar, entre aspas, informação para que esses teus erros diminuam muito mais, porque vai errar, tá? Não tem problema. Não estou aqui para dizer que você não vai errar, porque você precisa errar, inclusive, para adquirir novas habilidades. Mas você minimizando isso com estudo, com áudio, com o teu desenvolvimento, seja pessoal e também empresarial, você começa a olhar diferente. Mas você lembra, pessoal, que a gente começou conversando aqui sobre a questão do que está em volta de você? A gente vive ainda num país que as pessoas não têm uma mentalidade empreendedora. É uma minoria frente à grande massa. E o que acontece? Quando você lida com o teu meio que não tem essa mentalidade, você concorda que talvez você veio de uma mentalidade, um conjunto de crenças que não tem nada a ver com o pensamento de como um empresário deve se portar? Para muita gente, isso aqui que eu falei antes de você não tem férias, você trabalha todo dia, é um choque. E o que eu tenho para te dizer, se você se permitir, que você é empreendedor, você não tem férias, você pode ter férias todos os dias. Você pode ter uma vida de férias. Eu, por exemplo, de manhã eu vou na academia, de tarde eu vou na praia, depois eu estudo e depois eu trabalho até de noite. Todos os dias eu tenho férias e todos os dias eu trabalho. Marco, você trabalha domingo? Trabalho. Você trabalha feriado? Trabalho. Você tem férias terça? Tenho. Tem férias segunda de tarde? Tenho. Entende? Ninguém escreveu num lugar que o teu dia de férias, de descanso é sábado.
Você empreendedor é o cara que tem que ralar no início. Lembra? Você está construindo o teu negócio. Então tem muitas pessoas às vezes que estão ouvindo isso e às vezes é tão forte, mas tão forte a influência de anos de família, de enfim, de todo mundo que vive a sua volta, que é a mentalidade empregada, que os teus paradigmas, o teu conjunto de crenças só funciona desse jeito. Então o que eu estou aqui para te dizer? Que é um hábito, conjunto de crenças, de costumes, que você muitas vezes vai ter que olhar e dizer, cara, para aí, a maioria não tem a vida que eu sonho ter. Se eu me propus a fazer e ser um empreendedor, eu vou ter que pensar como um empreendedor. Mas não é qualquer um empreendedor. Você tem que pensar como as pessoas que atingiram sucesso pensam. E quando você começa a ver isso, você começa a ver valores diferentes. Você começa a um conjunto de pensamentos diferentes, sabe? Porque você concorda, pessoal, que para tudo tem pensamento ou de escassez ou de abundância? Eu não estou falando mal de pessoas, tá? Eu estou falando de forma de pensar como um vitorioso. Onde é que você vai, sei lá, ser um lutador de boxe? Como é que você acha que é o campeão? Como é que você acha que a vida do campeão é? É o cara que tem os mesmos pensamentos do perdedor? Do cara que está lá em último lugar? Você acha que é assim o pensamento? Então eu estou aqui para te provar que existe sim o pensamento do vitorioso e existe sim o pensamento do perdedor, tá? E a gente tem esse poder. A gente, quando toma conhecimento, que é a base de tudo, pessoal, e pega esse conhecimento e bota em prática, cara, tudo começa a mudar. Só que eu, no meu primeiro ano de negócio, como não existe uma escola de negócios, a minha mentalidade era de segunda a sexta-feira. Imagina, pessoal, era dono de restaurante. Quando que as pessoas vão no restaurante? Sábado, domingo e feriado. E o minha folga era sábado, domingo e feriado. Você entende que é um problema de mentalidade? Porque antes eu era do direito, trabalhava de segunda a sexta. Entende? Então é isso que eu percebo. É essa falta da mentalidade empreendedora. Eu tanto vi isso que hoje eu desenvolvi, inclusive, uma metodologia. O meu curso, na Masterclass que a gente vai fazer amanhã, gratuita, é só sobre isso. Tá? São 3 horas de duração nesse lote gratuito. Tá? Só que quando você muda o seu ponto de vista, quando você começa a ver diferente do que aquela olhar para o lado vê, quando você começa a ver como os empresários e com as pessoas de sucesso, quando você começa a mudar o seu ponto de vista, você também começa a mudar o seu comportamento. E quem muda o comportamento começa a encarar as adversidades de uma outra maneira de quando era antes. E aí começa o teu primeiro passo. Ou seja, eu sempre falo isso. Por isso, parece um chavão essa frase, né? Mas para você ter algo, você precisa ser algo antes de ter. Por isso que tem a mentalidade, esse ditado que fala ser antes de ter. E isso é muito verdade, porque quem é ser, quem é faz diferente. E quando faz diferente, tem resultados diferentes. Então quem trabalha para ter, aquelas pessoas que só buscam trabalhar para ter dinheiro, geralmente se não tem, e se tem, tem pouco. E se tem pouco, muitas vezes não é sustentável. Por quê? Porque só visam o dinheiro. Só que você dificilmente vai ter uma empresa sólida, com ética, com respeito, com valores, se você não é uma pessoa maior, você concorda? Sabe? Vou falar hoje para vocês algumas citações de alguns grandes empresários para você ver o tamanho que é essa pessoa que lidera essa empresa, sabe? Campanhas sociais, campanhas relacionadas ao meio ambiente, sabe? É isso que eu falo. Quando você começa a visitar a forma que você pensa, você começa a pensar de uma forma muito diferente de lá atrás. Afinal de contas, você está em evolução. E quando você, por exemplo, trabalhar com a carteira assinada, cara, é uma disrupção total. Porque não dá para você ser cabeça de carteira assinada num corpo de empreendedor. Se você tem um negócio, não dá. Primeiro, carteira assinada é o cara que ele faz parte de um sistema e o empresário é quem cria o sistema. É o cara proativo, entende? Não é o que recebe ordens, é o que cria as situações para aquele colaborador te ajudar.
Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas não tomam atividade, não vão à frente, não entendem que tem um negócio, que é ela que precisa pensar, é ela que tem que dizer, cara, eu tenho tal dia, o dia dos namorados, tal dia, dia dos pais, vou fazer uma campanha lá na frente, eu vou me antecipar para nesse Natal do ano que vem ter tal coisa, sabe? Você, como empresário, você tem que pensar lá na frente. Então, ser uma pessoa diferente para você fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Ser, fazer e ter, tá? E quem trabalha para ter, pessoal, dificilmente tem. E quem trabalha para ser uma pessoa melhor são as pessoas que têm e têm a longo prazo, tá? Bom, eu conheço pessoas, eu até costumo falar um ditado que eu digo que às vezes tem pessoas tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Sabe? Porque, cara, eu falei até na outra live do lobo instintivo. O que é o lobo instintivo que existe dentro da gente? É o cara que come, que ganha dinheiro e que reproduz. Apenas isso. E a nossa sociedade está cheia disso. E o pior, tem pessoas que fazem isso e querem liderar outras pessoas. Como? Como vai ter uma empresa sólida? Entende? Então, o que eu vejo? Vem muitas pessoas que, como não se desenvolvem pessoalmente, tem grandes vazios, e esses vazios com esses analgésicos que se resolvem, ou seja, você não consegue perseguir algo, por quê? Porque você não tem uma base sólida, você não consegue olhar os teus problemas como empresário que você vai ter e dizer, cara, isso faz parte, deixa eu driblar isso aqui, deixa eu não sei o que, para que eu preciso adquirir de habilidades para resolver isso aqui, tá? Então, geralmente, quem persegue dinheiro ganha pouco. Ah, Marco, eu não tenho que querer dinheiro? Tem, só que você tem que se capacitar. Você tem que ser uma pessoa maior, você tem que ser uma pessoa melhor para você fazer coisas melhores e ter resultados melhores, tá? Os problemas vão vir, empreendedor, os problemas vão vir. Mal sabe aquele empreendedor que bota a frase assim, essa semana vai dar tudo certo. Não vai estar tudo certo, amigão. O teu funcionário vai faltar, vai quebrar não sei o que lá do teu carro, não estou sendo pessimista, mas isso se chama vida. Isso se chama vida. E quem não está preparado com um equilíbrio mental para conseguir resolver essas coisas do dia a dia, do cotidiano, vai viver estressado, porque você ter um negócio é muito de gestão, de equilíbrio emocional, tá? E o que eu falo que é uma coisa muito importante para o empreendedor? É ter o que eu chamo de um porquê definido. Um porquê definido faz com que você se mova frente aos teus desafios diários, sabe? Eu gosto muito de falar de uma pessoa que eu adoro, que ela é uma empreendedora e ela tem uma filha que tem problema na visão. Mães e pais aí que estão ouvindo, ela tem uma filha com problema na visão e é uma doença degenerativa. E ela fala que ela vai um dia ter muito dinheiro, porque a filha dela vai um dia, enfim, ela falou que com 15 anos a filha dela já vai ter perdido toda a visão. Ela disse que trabalha tão forte para ter muito dinheiro, para que com aquele muito dinheiro ela pague o tratamento da filha, que sabe que um dia, quando tiver, vai ser muito caro. Você acha que essa pessoa tem um porquê definido? Será que alguma coisa para essa pessoa? Será que quando tem carnaval ela diz, não, hoje é carnaval, para aí, por favor, né? Eu preciso respirar. Será que quando tá quente ela diz, não, hoje tá muito calor, não, hoje é melhor dar uma pausa. Nossa, tô trabalhando demais, eu acho que é melhor pegar leve comigo. Pessoal, pelo amor de Deus, é uma pessoa que tem um porquê definido. E você, empresário que não tem um porquê definido, ou um porquê definido, você vai parar diante dos teus obstáculos. Porque você vai ter obstáculos, entende? Então, um grande ponto que eu quero te dar é essa questão de você ter um porquê definido, tá? E o que eu vou falar hoje, um dos primeiros pilares do empreendedorismo que é muito forte, é você ter visão. Visão. O que seria a visão para o empresário, para o empreendedor? Visão, pessoal, visão é sonhar acordado. É ver o que ninguém viu. É você ver primeiro que todo mundo, as oportunidades que te rodeiam. Sabe? A visão é você enxergar a tendência antes que ela se concretize. Isso é visão. O empresário sem visão, ele primeiro é muito difícil ele ser um empresário. Por quê? Porque normalmente a pessoa que deu um passo a mais para sair do outro sistema carteira assinada, significa que ele já teve uma visão de ser dono da vida dele, ou uma visão de dar uma condição melhor, mas ele já teve uma visão. Só que o que acontece? O que eu vejo
é que muitas pessoas elas não conseguem ter essa visão de onde irão chegar, sabe? E isso é uma primeira característica, nós vamos falar sobre 3 aqui hoje, que eu acho que é uma das grandes situações que a gente tem que levar em consideração, que muitas pessoas dizem assim, ó, olha, eu não sou nem pessimista, eu não sou nem realista, eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou realista. Os realistas, pessoal, são pessoas que têm uma função muito importante na sociedade. Porque o realista é o cara que vai comprar da gente. É o cara que vai trabalhar pra gente. E tem que ter, você concorda? Não adianta todo mundo ser empreendedor e nem vai ser. Mas o realista tem essa função na sociedade. Ele vai ser o nosso cliente ou o nosso colaborador. E o que acontece? Quando você tem essa visão, essa hora, sempre eu costumo falar, pessoal, que tem alguém que já torce a cara. Olha, eu sempre falo, eu não estou falando mal. Eu estou falando que você escolheu um caminho. Enquanto você escolheu um caminho, outros não escolheram esse caminho. Escolheram outro que foi o da visão. Sabe? Então o otimista, às vezes ele é um cara meio afoito e tal, meio sonhador. O pessimista, eu nem vou falar sobre o pessimista. E também tem o visionário. O visionário é aquele cara que se questiona. É aquele cara que olha para sua vida e diz, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas o que é isso aqui? Mas por que não sei o quê? Mas desse jeito eu não vou atingir meus sonhos. Sabe? Eu ano passado. Sabe? Eu olhava e dizia assim, cara, faz 6 anos que eu trabalho aqui. Cada vez que eu tenho que pedir um aumento é um inferno. Às vezes que me dão um aumento de 2 anos, me dão um aumento de R$200. Sabe? Parece uma afronta. Então chega um ponto que tu diz, cara, eu vou viver assim até daqui a 5 anos, 10 anos, daqui a 30 anos eu vou estar assim ainda. Entende? Então, como a Gleice escreveu, a cabeça pensante. O visionário é aquele que questiona. Sabe? E quem não pensa, quem não questiona, é o cara que segue a manada, que segue a boiada, entende? Então, por que você está aqui nessa live hoje? Porque tudo isso que a gente está conversando é para você que tem um negócio, você é o cara que tem que constantemente estar pensando. Você é um cara que, para ter visão, você tem que olhar e dizer, cara, isso aqui pode acontecer tal coisa, isso aqui pode ter um negócio, nossa, isso aqui é uma coisa que eu posso, de repente, investir meu tempo, minha energia, entende? Então o cara que tem a visão, o visionário, é o cara que consegue enxergar o que ninguém ao teu redor está vendo. Às vezes até estão vendo, só que não se questionam. Não, eu tô indo pro brete da boiada, vou ser morto, mas vamos indo. Sabe, às vezes eu pergunto, e aí, fulano, como é que tá indo? Tô indo. Às vezes dá vontade de perguntar, mas tá indo pra onde? Pro precipício? Sabe? Porque tá indo. Tá tomando pau lá na cabeça, mas tá indo. Entende? Então a visão, ela é algo muito importante. Sabe? Mas o que acontece? Adianta você olhar a oportunidade, ver que você pode fazer alguma coisa diferente, ver que você pode mudar seu mundo, ver que aquilo é uma oportunidade e não fazer nada? Adianta você ter apenas a visão? E aí nós vamos pro nosso segundo item, que eu costumo sempre dizer para o empresário, para o empreendedor, que o segundo item que a gente vai conversar hoje é que se chama coragem. Não adianta de nada você ver a oportunidade na sua frente e não dar um passo a mais. Não começar o seu propósito, o seu projeto, o seu ideal, sabe? Então quando você começa a aliar a tua visão, a coragem de ir à frente, de pegar a espada e ir para a guerra, você começa a jogar um outro jogo. Por quê? Porque tem empreendedores, ou as pessoas que às vezes querem ser empreendedores, que têm a visão, mas não têm a coragem. E aí o que acontece? O teu projeto vai ser engavetado, sabe? Para vocês terem uma ideia, até anotei aqui hoje, ó. O que significa coragem segundo o dicionário? Coragem, firmeza de ânimo ante o perigo, reveses e sofrimento. Isso significa coragem. Coragem é firmeza de ânimo ante o perigo, reveses e sofrimento. Ou seja, você viu que no significado de coragem, ela não diz assim, ó, agir quando não tem medo. Não é assim. A coragem é você ver o medo e agir frente ao medo. Agir frente aos reveses, agir frente ao sofrimento. Entende? Então, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Vocês lembram das locadoras antigamente? Quem é a minha idade aqui, vocês lembram das locadoras? As locadoras tinham uma série de
entre aspas, entraves. Por exemplo, você tinha que sair da tua casa, tinha que ir lá não sei aonde buscar o filme, aí tem a coisa de rebobinar e de lá devolver depois. O que que uma empresa viu? Viu a falha num sistema, pensou, poxa, as pessoas podem ir da sua casa, as pessoas podem comprar, inclusive, é uma das coisas que nós vamos falar na nossa Masterclass amanhã, é algo chamado prestação continuada. Você pode fazer um sistema de prestação continuada igual Netflix. Então o que aconteceu? Eles viram visão, ele viu a oportunidade do negócio. Mas adianta você ver a oportunidade do negócio e não dar um passo a mais? Adianta, a Nádia escreveu, eu não lembro de nada. Gostei, Nádia, eu também ouvi falar das locadoras. Entende? Se você não tem coragem, que é esse segundo item que a gente está falando sobre empreendedorismo, o seu projeto fica na gaveta, sabe? E aí, sabe o que acontece? Se você não tem a coragem, você vai ver o seu projeto na gaveta, porque você não deu o passo a mais, você só teve a visão, e muitos anos depois, 2, 3 anos depois, você vai ver alguém fazendo aquilo. Aí você vai ficar quase igual um bobo alegre. Eu podia ter feito isso. Ou pior, arrependido. Nossa, se eu tivesse feito isso. Entende? Então a coragem, empreendedores, para se mover, para correr riscos, para meter a mão no bolso, sabe? Essa coragem que eu falo. Porque o que eu vejo hoje de empreendedores que têm uma coragem desse tamanho, de colocar um projeto em prática, de colocar, sabe, a abundância, de sair da manada, de se libertar, sabe? Mas eu vejo aquele jogo pequeno, aquela coisa, pois é, tá difícil, cara, trabalha 10 vezes mais que eu quero ver se vai ter situação difícil na tua vida. Vai à luta que eu quero ver, duvido. Mas o que eu vejo? É um empresário quebrado, cheio de dívida, mas tá organizando a festa, tá organizando um passeio. Mas é que eu preciso, tá bom, você também precisa viver quebrado, não tem problema, entende? Então, essa coisa que eu tô falando pra vocês, de você ter a visão e depois ter a coragem, isso começa a mudar tudo, porque uma coisa não vive sem a outra. A coragem de se mover, de sair do seu lugar, de correr o risco, de meter a mão no bolso, tá? Lembra, pessoal, coragem não é a ausência do medo, a coragem é agir com medo mesmo. Até tem um ditado que diz, tá com medo, vai com medo mesmo, tá? E o que é o medo? O medo é uma coisa ruim? Não. O medo faz parte da vida. O medo nos ajuda até na nossa sobrevivência. Se você não tivesse medo, você ia lá na janela, lá andar no parapeito lá do prédio de 10 andar. Não, você tem que ter medo, entende? Só que ter medo que paralisa a realização dos teus ideais, aí que é o problema. Entende? O problema todo, o X todo da questão é o que você faz com o medo. E o que acontece? Só tem duas reações. Umas pessoas, frente ao medo, elas enfrentam o medo alicerçadas na sua visão. Na sua visão, de onde vai chegar. Sabe? Ela enfrenta o medo com base na sua visão. E existe um segundo tipo de pessoas, que são as pessoas que fogem de determinadas situações. Por quê? Porque se acovardam. E não adianta dizer que não tem, porque tem. É um ou é outro. Marco, mas é que eu não sei, eu vou pensar um pouco. Você já tomou a decisão. E a sua decisão é se acovardar. E tá tudo bem, você vai continuar igual, e vai continuar igual mesmo. Tudo igual. Tá? Por que eu falo isso? Porque o medo é uma coisa que convive com o empreendedor. O empreendedor é um cara que não nasceu para administrar. O empreendedor nasceu para empreender. Então você vai sempre estar tendo novas ideias, novos projetos dentro do teu projeto, que você precisa estar em movimento. A Elisa até escreveu, viver com ousadia, exatamente. Sabe? Essa coragem, ela não... O primeiro grande ponto que eu quero falar para vocês é que essa coragem ela não é natural. Tipo assim, aconteceu por acaso. Você em algum momento teve que ter coragem para ir à frente, sabe? Toda empresa bem sucedida, em algum momento, ela foi fruto de uma decisão corajosa. Se hoje você está tendo algum resultado positivo, em algum momento lá atrás você foi corajoso. Só que o que te impede de ir em frente é você olhar uma determinada situação e você ou se acovardar ou ir em frente apesar do medo, tá? E se você não fizer nada, nada acontece. É que rolou. Não rolou. Deixa a vida me levar. Não existe isso. É se acovardar.
é fingido depois a gente vê. Cara, isso aí se chama procrastinação. E procrastinação é algo que vai te deixar no mesmo lugar. E se você está no mesmo lugar, apenas passando os dias, você está envelhecendo, ou seja, você está morrendo. E as pessoas estão avançando, você está regredindo. Você concorda? Então, por isso que tem um ditado, ou você está evoluindo, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Porque teus dias estão passando. Então, por que não tentar um novo projeto? Por que não ir à frente? Por que hoje não pegar e usar numa nova ideia dentro do seu trabalho, sabe? Precisa, pessoal, não é fugir, não é deixar para depois e vamos ver. É energia. É a atividade de ir à frente, é o fazer. É isso que é a coragem. Entende? Coragem é você ir apesar do medo, tá? Bom, vamos para um terceiro item que é o seguinte. Então o camarada olhou lá na frente, o que ninguém vê, ele teve a visão. Aí ele viu aquela visão e disse, cara, eu vou fazer tal coisa. E ele foi lá e fez, ele teve a coragem de fazer. E agora nós vamos para o terceiro item, que é a competência. Adianta você olhar, cara, vou fazer comida para esse bairro, tem a visão. Tenha coragem, vai lá e compra um monte de panela, com um monte de coisa, e não sabe nem fazer um ovo frito. Adianta? Adianta? Ah, eu vou decidir que eu vou ser chefe de cozinha, mas eu não sei. Não, eu vou ser jogador de futebol, eu tenho a coragem, eu vou fazer, eu vou comprar chuteira, eu vou, visão, coragem, e não sabe chutar uma bola, perna de pau. Adianta? Competência. É o terceiro item que a gente vai falar. O que eu vejo hoje? Ah, eu vou decidir empreender. Tá, então eu comecei um negócio. Eu nunca fiz esse negócio, tá? Um mês depois, não sei se é pra mim. Não sei, não tá dando certo. Esse negócio eu acho que não funciona. Pessoal, visão, coragem e competência. Quando você começa a entender esses pilares do empreendedorismo, você começa a entender que, Marco, então quer dizer que eu não posso começar porque eu não sei? Não, não é isso que eu tô falando. Aliás, você deve começar. Porque antes de você ser bom um dia, você tem que dar o início. Você tem que ser frequente no que você faz. Fazer, até um dia ficar bom. Mas o que eu quero dizer até a Nájila escreveu, parece até óbvio, né? Mas às vezes a gente erra. Exato, Nájila. O grande X da questão é que quando a gente não tem de forma consciente na cachola isso, a gente não entende que a gente tem que passar pelo estágio da competência. Entende? Então você que começou um novo negócio, você que começou qualquer coisa, entenda que antes de você atingir resultados extraordinários, você tem que sim adquirir a competência. Hoje eu vou decidir que eu vou vender ovo de Páscoa. Cara, você vai ter que aprender sobre ovo. Qual é o ovo diferenciado? Como que as pessoas gostam naquela região? O que você vai mudar? O que você precisa aprender? Até você acertar no ovo. Entende? Então, o grande ponto aqui é a competência, é você entender que isso é um processo. E todo processo é uma construção. Porque senão você vira aquele empreendedor que eu acabei de dizer, com um mês de negócio, ó Deus, ó vida, ó azar, tá difícil. Você precisa amadurecer suas competências. Sabe? A Gourmet Pink escreveu, eu perdi a conta da firma que trabalhava há 5 anos e estou super feliz com o meu negócio, faz 15 dias que comecei a empreender. É isso mesmo, sabe? Então o que é? A coragem, a visão, só que ter a competência também. E não confunda você não fazer porque você não é bom, porque você primeiro tem que fazer para ser bom. Entende? Então essa conversa de, eu não tenho perfil, isso é preguiça. Porque qualquer coisa que você se propuser a aprender, você aprende. Você é um ser humano, você é um ser iluminado, racional. Você aprende qualquer coisa. É claro que vai ter tempo, sabe? Então, o que eu vejo de pessoas que não têm essa consciência, de verdade, a consciência da competência, sabe? Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu tenho um amigo que toda vez que eu falo com ele tem uma ideia mais genial que a outra. Nossa, ele tem uma ideia incrível. Aí no outro dia ele tem outra ideia incrível. Aí no outro dia ele tem outra ideia incrível. E ele não faz nada. Então o que falta nesse cara? Ele tem a visão, você concorda? Ele tem a ideia, tem a visão. Mas ele tem a coragem? Não tem a coragem. Entende? Então isso aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui, para vocês agora, que é um exemplo nítido quem tem a visão, porém não tem a coragem. Tá? Um exemplo para vocês agora de
de um cara que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Esse cara, as pessoas sobem, oi Rafa, tudo bom? As pessoas sobem lá na pedra, que eu não sei se é a pedra da Gávea, pedra do não sei o que lá, e as pessoas se atiram lá de cima de paraquedas, de asa delta, não sei como é que é o nome da coisa lá. Mas você acha que um dia esse cara não olhou e disse assim, cara, eu vou fazer essas pessoas se atirarem disso aqui, vou cobrar tanto e tal. Às vezes, de repente, ele tem a expertise, né, a competência, mas ele teve a visão, ele teve a coragem, porque ninguém fazia aquilo lá na região, e ele teve a competência, então ele casou as três coisas. Hoje ele é uma referência lá, sei lá, faz 10 anos que faz, sei lá, aquilo. Mas hoje, quando eu estava fazendo essa live para vocês, me veio muito forte esse exemplo. Entende? Foi lá e fez. Será que ele tinha que olhar, peraí, primeiro deixa eu ver se alguém está fazendo. Sabe, pessoal, isso não é pensamento de empreendedor. O empreendedor é o cara que tem a coragem, a visão, a coragem e a competência. Sabe? Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, disso que a gente está falando, desse tripé aqui, é um exemplo do Flávio Augusto. Flávio Augusto é um bilionário brasileiro, dono da rede WhatsApp de idiomas, um dos caras mais ricos do Brasil, tá? E esse cara foi morar nos Estados Unidos, tá? Eu vi essa história dele, achei incrível. E ele foi morar em Orlando, tá? E o que acontece? Quando ele chegou em Orlando, ele descobriu que o segundo esporte mais praticado em Orlando, na região lá dos Estados Unidos, era o futebol. Mais que, inclusive, o basquete. Em primeiro lugar, o futebol americano. Em segundo lugar, o futebol. E ele disse que lá, como tem uma grande população de latinos em Orlando, assim, era avassaladora a massa de pessoas que realmente gostava muito de futebol. E quando ele olhou para o lado, ele viu que lá não estava dentro do radar dele o futebol. Então o que aconteceu? Ele disse, cara, eu tive a visão, eu vi que aquilo ali tinha um volume absurdo, aí eu fui estudar, fui pesquisar, eu comecei a ver que era um mercado extremamente promissor. Por quê? Porque quando ele fez um comparativo com o Brasil, parece que a média de jogo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, era 5 mil, a média, tá? 5 mil pessoas por jogos. E ele falou que lá nos Estados Unidos a média por jogo era 20 mil pessoas. Sabe? E ninguém estava explorando aquele mercado. Ou seja, ele teve a visão. Ele teve a visão, tá? Só que, no momento que ele disse, cara, eu tive a visão, ele disse, num segundo momento, ele disse, eu não entendo nada de futebol. Então eu tenho que dedicar o meu tempo, minha energia, para criar a competência. E diz que foi um belo de um tempo ele estudando, mergulhando, vendo futebol, falando com o árbitro, falando com todo mundo relacionado ao futebol. Ele mergulhou a fundo no mundo do futebol porque ele disse, cara, eu já tinha visão. Segundo, eu tinha que adquirir a competência. Então ele começou a entender bem mais, passou o tempo, então ele já tinha a visão e a competência. Só que o que aconteceu? Quando apareceu a oportunidade para ele, do time que hoje inclusive ele é dono, que é o Orlando City, o Orlando City apareceu uma proposta para ele comprar o Orlando City. Ele já era um grande empresário, mas a proposta do clube era de 100 milhões de dólares. Eu pergunto para vocês, pessoal, imagina que vocês hoje são bem de vida, vocês são ricos, tá? Vocês todos aqui são ricos, são bem de vida. Eu te pergunto, você tem coragem de colocar 100 milhões de dólares num negócio? Eu vou repetir, é 100 milhões de dólares. Entende? Só que ele viu, ele teve a visão, ele foi estudar, foi se capacitar, porque ele tinha essa consciência da competência. Então ele adquiriu, digamos, a competência. E o terceiro, ele disse que ele teve que ter muita coragem para colocar o dinheiro nessa transação. Afinal de contas, não é R$1.500, pessoal. É 100 milhões de dólares. E o que aconteceu? Passado alguns anos, eu precisaria juntar uns 2 cartões de crédito, o Rafael escreveu. É isso aí, Rafa, entende? Então, galera, é isso que eu estou falando para vocês. É visão, a coragem e a competência. O que aconteceu? Ele comprou, teve a inauguração e tal, depois trouxeram o Kaká. Moral da história. O Orlando City, hoje, é um clube avaliado em mais de 236... 200, eu sei que é 200 bilhões de dólares.
Olha que coisa doida isso. Um time que hoje está na primeira divisão do campeonato americano, que vale 200 bilhões de dólares avaliado. O cara gastou 100 milhões. Então quando você ouve assim, parece uma história bonita. Mas imagina viver isso lá. A coragem para colocar um dinheiro desse. A visão para olhar e se esforçar e se questionar e dizer, cara, e se fizer assim? Pô, mas isso aqui podia ser legal. Nossa, isso aqui podia dar certo de tal jeito. Nossa, quanta gente aqui. Entende? É essa visão. Exatamente, Rafa. Visão, coragem e competência. Por quê? Porque não adianta você ter a visão, você olhar e ser um lunático, não, dá pra fazer isso, dá aquilo, e não dar o segundo passo, que é um passo a mais. Só que adianta você também ter toda a competência do mundo, nossa, eu sou um super chefe de cozinha, só não sei o que e tal, e não dar um passo também? Então hoje nessa live aqui que eu trouxe para vocês são os pilares para o empreendedorismo, como o Rafa muito bem escreveu. É os 3 pontos que a gente falou hoje na nossa live. Visão, coragem e competência. Tá? Pessoal, eu posso dizer para vocês que essa situação aí que eu falei do Flávio Augusto é uma coisa pra gente refletir, né? Porque, imagina, um cara muito bem sucedido que ele já era, tá? Ele foi mergulhar na competência, no estudar, no se dedicar, no ver, no conhecer no que ele estava fazendo. Então, para você que é empreendedor, que está aqui, que está buscando informação, que está fazendo algo diferente dentro da sua vida, de se capacitar, cara, hoje você tem que ter recapitulando rápido aqui o que a gente falou hoje. O teu início vai ser desafiador mesmo. Quando você ir para os holofotes, as mesmas pessoas que te criticaram vão te bater tapinha nas costas. Então você já tem que entender que é assim. Então não entenda que o teu início você vai estar cheio de apoio, que vai todo mundo torcer. As pessoas vão ao contrário, dar risada. Por quê? Porque você teve coragem de ir em busca dos seus sonhos. Segundo ponto, você é a pessoa que vai fazer diferente do que muita gente fez. Terceiro ponto, você precisa ter essas 3 características. A visão de ver, de ter um propósito, você lutar por um propósito. Porque quem busca dinheiro e não tem visão, pessoal, rapidamente para. Por quê? Porque vai acontecer os desafios na vida do empreendedor. Como vai acontecer? Isso é uma promessa. Não estou sendo pessimista. Vai acontecer. Só que você não tem uma visão, não tem um porquê definido, você vai parar por qualquer coisa. Então, visão, coragem de dar um passo a mais, porque senão você só vai ter visão e os seus projetos vão ficar tudo dentro da gaveta. E daqui a 2 anos, 3 anos, alguém vai fazer e você vai ficar igual o bobo alegre, dizendo, eu podia ter feito isso. Ou, pior, nossa, eu devia ter feito isso. E se eu tivesse feito isso? Entende? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer aqui, para a gente finalizar, busquem, sim, serem felizes a partir de quem vocês são. Busquem a essência de vocês, a coragem, a visão, e se capacitar muito, a competência. Porque inúmeras mensagens que eu recebo hoje em dia de gente dizendo que não, mas não estou conseguindo vender, nossa, não estou conseguindo o meu projeto, nossa, minha empresa não sei o que. Cara, quanto tu estuda? O quanto tu estuda o teu negócio? O quanto tu é o melhor no teu negócio? Entendeu? Visão, coragem, competência. Beleza? Galerinha, eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, uns últimos recados antes da gente acabar, tá? Primeiro recado, amanhã nossa Masterclass anual uma vez que eu faço no ano, tá? E vai ser fantástica, vão ser 3 horas de duração, vai ser um evento fantástico, onde eu vou falar sobre diferenciação, sobre fidelização, sobre pós-venda, sobre venda recorrente, sobre encantamento de clientes, vai ser fantástico. Tá? Quem é empreendedor, quem quer ir para outro nível, amanhã vocês precisam estar nesse evento, tá? Coragem significa também estar aberto à possibilidade de errar, de cair, ralar o joelho e levantar-se para começar de novo. Exatamente, Rafa. É a coragem de você se permitir ser ruim no início de algo novo. Beleza? Galera, segundo recado que eu quero dar para vocês. O meu curso que nós vamos fazer em maio, eu vou lançar ele amanhã, no evento, eu vou estar falando para vocês como que vai ser o nosso curso, tá? Vai ser um curso incrível, de quase 3 meses de duração, que vai ser, assim, extremamente completo para empreendedores, tá? E outra coisa que eu quero pedir para vocês quem não está ainda inscrito, tem ainda o lote grátis, tá? As últimas vagas do lote grátis. Você vai na minha bio, ali do Marcos Soriano,
que tem o link que você clica e garante tua vaga. É só clicar ali, que é gratuito, enquanto tem as últimas vagas. Não perde, te inscreve, porque vai ser fantástico. E se você conhece algum empreendedor, alguma pessoa que precisa ter melhoras na vida dela, manda para ela o link, manda para a pessoa e vamos ajudar, vamos transbordar a vida de muita gente, galera. É totalmente gratuito, é um presente meu, é uma aula que é uma vez por ano que eu faço essa masterclass, tá bom? E o último recado é, tirem um print aqui, me marca, me coloca lá, se possível, alguma coisa que caiu de ficha, o que você aprendeu hoje, me marca, deixa eu te conhecer, deixa eu ver quem é você, deixa eu conhecer a tua história. Tira um print aqui, já tirou? Já tirou o print? Vamos lá? Galerinha, até amanhã. Se inscrevam nas últimas vagas do lote gratuito, tá legal? Fiquem com Deus, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.